tudo é dele. Glória a Deus. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos muito felizes. Nosso aniversário de 11 anos está iniciando. Hoje é o nosso primeiro culto e nós queremos que Deus abençoe vocês muito. Que cada um saia daqui cheio da presença de Deus. Que cada um saia daqui com transformação no coração. Amém? Deus abençoe. Amém. Antes de eu iniciar a palavra, eu queria compartilhar com vocês, juntamente com a minha esposa aqui, porque ela fez parte disso. Podem sentar. Podem acender as luzes. Obrigado. Deus abençoe vocês muito. Podem acender as luzes para enxergar o povo. Amém. Glória a Deus. Eu estava na varanda da minha casa, meditando. Eu tinha chegado do Rio de Janeiro, transferido para cá, do meu trabalho, e eu vinha de um ministério. E aqui eu fiquei perguntando a Deus o que Ele queria. Na verdade, eu não queria ministério nenhum, porque eu já vinha de já tinha sido 10 anos pastor, junto com outro ministério, né? E eu sabia a dificuldade que era. E aí eu falei, Jesus, deixa eu ficar quietinho. Comecei a visitar algumas igrejas, né? E aí, numa manhã, mais ou menos 11 horas da manhã, eu lembro disso direitinho, a pastora Beth estava lá fazendo o almoço para a gente. E lá na varanda, buscando a Deus, Deus me deu vários versículos, em 1 Crônicas, no capítulo 22. Mas eu queria ler um só com você, que foi o primeiro, aonde os meus olhos cresceram, tomei um susto muito grande e fui compartilhar com ela lá na cozinha, né? Então foi esse versículo aqui, 1 Crônicas 22, que deu origem a essa igreja. Está escrito assim no versículo 5, Deus falando: e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica, em excelência. Será que é? Para o nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Deus levantou pessoas, levantou artífices, levantou colaboradores para que nós pudéssemos estar aqui. Então eu quero agradecer primeiro a Jesus, a minha esposa, que compartilhou desse propósito. Eu fui lá na cozinha e perguntei para ela, olha aqui, lembra? E aí? Ela falou, vamos fazer o que Deus está mandando. Então está aí o resultado. Eu agradeço a Deus, a minha esposa e vocês que fazem parte desse ministério. Glória a Deus. Confesso a vocês que eu estou um pouco tenso. E não é à toa. Não porque eu vou pregar, mas pela responsabilidade sobre a minha vida, né? De estar aqui à frente como pastor desse ministério. Não é fácil, mas Deus sustenta. Por isso que eu abri aqui, a primeira palavra que eu disse foi: até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Como está bonita a igreja, né? Está linda. Vocês já foram aqui atrás, já olharam? Está linda demais. Nós vamos falar hoje de um tema bíblico muito conhecido de todos nós. Até as criancinhas na escola bíblica conhecem, que é Davi e Golias. Davi e Golias. Eu vou pedir agora às pessoas que não se movimentem, para que ouçam a palavra de Deus, para que evitar sair agora toda a atenção à palavra de Deus, amém? Nós vamos ver como
na verdade, o que Deus queria nos ensinar naquele confronto entre Davi e Golias. Não é meramente uma luta, onde o menino procura saber o que está acontecendo, vai até aquele local de batalha, naquele vale, e vence um gigante com uma pedrinha. E a gente diz, a pedrinha é a palavra, e é a palavra mesmo. E acabou a história. Tem a armadura de Davi, né? Que alguém quer a armadura de Davi? De Davi. De Saul, alguém quer? Ninguém quer. Então termina, não é isso. Tem muita coisa a ser revelada por trás dessa palavra. E eu quero compartilhar isso com você. Eu vou ler alguns versículos. Quem nunca ouviu, presta atenção, para que Deus possa nos orientar. Amém? 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim, presta atenção. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus e tinha 2,90 metros de altura, 3 metros de altura. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos prega comigo, e apavorados. Atônitos e apavorados. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou, eu estou indo para o 26 agora. Davi perguntou aos soldados que estavam ali, ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Glória a Deus. O que a gente tem aqui, irmãos? Vamos começar analisando um pouquinho Davi. Eu queria toda a sua atenção, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou. Eu tenho certeza disso. E eu queria que você entendesse que Davi era um menino, um garoto, que cuidava do rebanho do seu pai. Eles eram 8 irmãos, Davi mais 7, uma vida normal, de trabalho, e um dia ele é ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Eu não vou entrar em detalhes, a maioria conhece, sabe que o profeta foi até a casa de Jessé, pai de Davi, e apareceram os irmãos, todos deles, bonitos, altos, fortes, mas Deus, que sonda o coração, escolheu Davi, né? Quando eu comecei o meu ministério, bem no iniciozinho, eu fui convocado para fazer um trabalho na igreja, uma igreja grande, e eu nunca tinha feito trabalho nenhum, nunca tinha tido o privilégio de pegar um microfone e fazer um trabalho. E aí, quando eu recebi a notícia, eu estava no fundo da igreja, com outro irmão em Cristo, eu era apoiador, e aí, do altar, a pessoa que estava ministrando disse assim, pois é, domingo que vem nós vamos ter um discipulado, e esse discipulado será ministrado pelo irmão, nem pastor eu era, irmão Sérgio. E aí eu olhei para o irmão do lado e falei, que Sérgio? Aí ele falou, espera, ela vai olhar. Aí ela olhou para mim. Eu fiz assim, ela, pois então, o irmão Sérgio, e aí eu dei um sorrisinho sem graça para ela lá de trás, e ela disse, por quê, irmãos? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
E aí que eu aprendi esse versículo, no início da minha caminhada, e Davi é a mesma coisa. Deus escolheu Davi, as coisas loucas que ninguém dá valor, é esse que Deus escolhe. E aí está lá o mocinho, cuidando das ovelhas, e é chamado pelo papai dele. Vem cá, meu filho, vai levar grãos torrados e esses queijos todos para os seus irmãos lá na batalha, e para o rei Saul. Obediente, eu peço paciência a você para essa introdução, mas é importante. Obediente aos pais, ao pai, ele vai pelo seu caminho, provavelmente de muito calor, cheio de queijo. Acho que o rei Saul era mineiro, e ele foi levando aqueles queijos para o rei, e os grãos, e até que ele chega no local. Mas aí eu quero examinar com você uma situação, porque até o pai chamá-lo e pedir a ele que leve os grãos e os queijos, a vida de Davi era pacata, sim ou não? Agora, presta atenção para você crescer comigo espiritualmente. Ele havia sido ungido rei, mas sim ou não? Já havia sido ungido rei? Já, com certeza. O Samuel, né, o profeta, foi lá, ungiu rei de Israel, e ele voltou para cuidar de quê? Das ovelhas. Então a vida dele não mudou nada. Sabe aquela pessoa que ouve de Deus, como você está ouvindo aqui, uma palavra que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida, e você fala assim, mas não mudou nada? E eu acho incrível o nosso Deus, porque tudo que está escrito é para que nós possamos entender como Deus trabalha. Quando Deus te dá uma palavra, você tem que segurar essa palavra, porque você também é rei e sacerdote, está lá em Apocalipse. Quando Deus te chama de rei, te chama de autoridade, espera que o teu dia vai chegar. A gente fica afoito, né? Não, ele saiu da casa, almoçou e voltou para as ovelhas. Voltou para as ovelhas, normalmente. Então não se apavore. O teu dia vai chegar. Quando ele estava lá no meio das malhadas, um novelo de lã, se é assim eu posso colocar, aparece na frente dele com uma pontinha. Quem faz, vi minha mãe fazer, minha avó fazer, puxa um fiozinho, vem tudo, vem ou não vem? Você olha assim, aquele bolo de linha, mas se você puxar, vem tudinho, não vem? É assim que Deus faz conosco. Ele nos dá oportunidades, e que nós devemos aproveitá-las. Então Davi, entre aspas, naquele dia, mexendo com as malhadas, recebe um novelo de lã. E ele não desperdiçou. Segurou a pontinha e começou a puxar. Qual era a pontinha? Obediência. Grava isso, obediência. Vai levar os grãos. Ele podia dizer, não, eu não vou levar, vamos fazer isso. Vai levar os grãos. Meu irmão, vai levar os queijos. Presta atenção. Uma palavra aqui hoje, mesmo que você não grave nada do que vai ser dito aqui, se você lembrar de que você não deve desperdiçar uma oportunidade dada por Deus, já valeu. E essas oportunidades são dadas através da palavra. O Pai deu a ele uma palavra, um propósito, como Deus nos dá. Eu prego sempre isso, propósito. Então havia um propósito de Deus, junto a Jessé e a ele. Para quê? Para que ele fosse até o local da guerra. Às vezes a gente se encontra num ambiente diferente do que nós estamos, e a gente diz, mas por que está acontecendo isso comigo? A gente está acostumado a controlar aquele ambiente, no caso dele, as ovelhas. De repente, Deus dá uma guinada, dá uma pontinha para ele, ele segura, obedece, e se vê num ambiente completamente contrário àquilo que ele estava acostumado a dominar. E aí a gente estranha. Muda a situação. Está bem de saúde, daqui a pouco recebe um diagnóstico, está doente, mudou o ambiente. Está trabalhando, recebe uma notificação, vai ser demitido. E aí vai. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Porque eu quero que você venha comigo e aprenda nessa noite que são oportunidades que Deus nos dá. Gravaram isso?
oportunidades que Deus nos dá. Então agora ele está num ambiente de medo, não da parte dele, mas do exército de Israel. Um ambiente onde as pessoas estão abaladas com uma ameaça. Talvez você esteja abalado hoje aqui por uma ameaça. Na sua vida financeira, do seu casamento, eu não sei, saúde. Uma ameaça. E aí, o ambiente se transforma em medo, angústia, dor, sofrimento. Mas eu quero dizer para você que se você honra o seu chamado, se você honra estar na presença de Deus, toda a sua vida vai ser de desafios. Porque são com os desafios que nós subimos de nível. Sempre, meu irmão. Eu cheguei até aqui com o Senhor, suplantando desafios. Você pode ter certeza disso, como muitos de vocês aqui. Matando um leão a cada dia. Um urso a cada dia, como Davi matou. Para quê? Para que nós venhamos a nos aprimorar naquilo que Deus está nos fazendo passar, para que nós possamos amadurecer, crescer e vencer. Mudar de nível. Agora, por que vem desafios nas nossas vidas? Precisa isso, pastor? Deus precisa de desafios, obstáculos nas nossas vidas? Meu irmão, um atleta, ele tem que treinar. Sim ou não? Davi treinou com urso e com leão. É preciso treinar. Mas por quê, pastor? Porque Deus não quer nos dar coisas pequenas, Deus quer nos dar coisas grandes, Ele quer mexer com a sua vida, Ele quer mexer o que está em volta de você. Não é simplesmente uma cura, ou uma libertação, ou uma porta que se abre. Quando Deus quer fazer alguma coisa, é para fazer coisas grandes. Nós é que limitamos Deus. Então, quando uma porta se fecha, a gente reclama, murmura. Quando a gente tem oportunidade de mudar de vida, nós ficamos espantados com um ambiente diferente. Mas o que Deus quer ensinar para você e para mim hoje, fique em paz, fique tranquilo, porque eu estou te dando uma pontinha do novelo de lã, para que você puxe e a sua vida mude completamente. Esse é o plano de Deus para nós. Então, Deus quer nos ensinar, preste atenção também nisso, que nós devemos fazer além sempre daquilo que nos é dado. Porque Davi foi só levar queijo e grãos, mas chegou lá, ele observou o ambiente e fez além. E é preciso você aprender que é preciso não só fazer o que você sabe, mas fazer a diferença. Para que no mundo espiritual você mostre de quem você é. Amém? Porque você não é um qualquer. Você é um ungido de Deus, separado. Então você tem que agir como ungido de Deus e um separado. O povo de Deus estava lá, o exército de Deus, com medo. E aí entra uma coisa pequenininha, a palavrinha chamada fé. Porque toda essa confusão do exército, porque não havia fé. Não havia fé. Esse menino chega lá para fazer a diferença. E quando a gente perde a fé, irmãos, preste atenção, diante dos obstáculos que nos cercam, nossos sonhos são enterrados. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que enterrou sonhos, porque não topou desafiar o gigante. Não aceitou o desafio que a vida oferece. As pessoas se acomodam, elas sentam e aguardam alguém fazer por elas. Quando Deus está chamando você, quando Deus está convocando você para a batalha da sua vida, para que você faça a diferença em nome do Senhor. E o nosso Deus é incrível. Por que, pastor, que Ele é incrível? Porque naquele ambiente de batalha, se você viajar comigo e for no teu coração, imaginar, né, o povo, o exército de Deus, um vale, e do outro lado os filisteus, e na verdade, o que Deus queria era que Saul, que era um escolhido dele, fosse lutar. Por quê? Porque o homem não era um gigante. Quem era o mais alto do povo de Deus na época? Saul. Só que Saul
não correspondeu. Saul não, ou melhor, perdeu a oportunidade de realizar um sonho, de vencer um obstáculo, de vencer um Golias e aparecer para Deus, para honrar o nome do Senhor, que é o que nós temos que fazer, com as ferramentas que Ele nos dá. Ele já tinha dado um urso, ele já tinha dado um leão para Davi, ia dizer, agora vai, meu filho. Ah, pastor, é bem diferente. Espera aí, nós vamos analisar se é bem diferente daqui a pouco. Será que é bem diferente mesmo? Porque o nosso Deus sabe todas as coisas. E aí, o rei Saul, mais alto que o Golias, não vai. Mais alto que o Golias. Mais alto que o exército, não vai enfrentar Golias. Aí Deus diz, para mostrar para vocês que eu sou o Deus de Israel, eu vou pegar o mais fraquinho e vou dar a condição de vencer esse problema. Porque em mim, todas as coisas são possíveis. Não há impossíveis para mim. Vocês estão entendendo? Está muito teórico? Está dando para vocês pegarem? E aí, pastor, qual é a diferença entre Saul e Davi? É que Saul não batalhou pelo nome do Senhor, e Davi chegou lá dizendo, eu venho aqui em nome do Senhor dos exércitos. É diferente. E aí eu pergunto, você está como Davi ou como Saul? Davi chegou coletando informações de Deus, e isso é muito importante. Quando você senta para ouvir, muitas informações de Deus são passadas para você, e são as nossas armas espirituais para vencermos os gigantes. Enquanto o Saul estava guardando para ele uma armadura, que era a única possibilidade que ele via para derrubar um gigante, tanto que ele dá para o menino, o Davi, pequenininho, cheio da unção, põe o dedo na cara de Golias e diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É bem diferente. É bem diferente. Recursos materiais e a palavra de Deus. Agora, pergunto para você, Davi estava envolvido com as coisas de Deus. Davi gostava das coisas de Deus. Você está envolvido com as coisas de Deus? Eu queria que você pensasse nisso. Ou você está esperando que alguma coisa aconteça? Porque tem que ter motivação, tem que ter iniciativa, tem que ter atitude. E esse menino teve atitude. Não era obrigação dele lutar contra o gigante. Ele não fazia parte do exército. Mas ele se levanta. E aí eu quero sacudir você, para você entender que diante do problema que você está vivendo, se você não se levantar, não for espiritual nessa batalha, você vai ficar no mesmo lugar, com medo e abalado. Essa revelação para nós aqui mostra a oportunidade que todos nós temos de vencer o mal. E Deus, nessa palavra, está dando a você a condição de abrir os seus olhos espirituais e partir para cima desse gigante que tanto te atormenta. Deus garante para nós a vitória. Mas repara que Deus não havia ainda falado nada. Nada, 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 nada. Ah, mas pastor, eu não tive essa oportunidade aí que Davi teve. Irmãos, Davi teve obstáculos. Ele tinha um irmão chamado Eliabe, que quando ele chega naquele ambiente de guerra, e que ele começa a perguntar, se interessar, ele tem o primeiro obstáculo, que se chama Eliabe. Vira para ele e diz, por que você não está cuidando das ovelhas? Você veio aqui só para ver a guerra. E aí eu quero falar com você, que todas as vezes que você estiver diante de um gigante, de um problema, vai vir uma voz dentro de você, ou alguém usado, para te invalidar, para dizer que você não pode, para dizer que você está no momento errado, que você não tem fé, que você não é capaz. Como ele disse, você é um menino, volte para casa. Cuidado com os Eliabes nos seus pensamentos. O pensamento, nosso pensamento, é um dos maiores obstáculos para que nós possamos derrubar os gigantes das nossas vidas. Eliabe, aqui
aparece querendo roubar a oportunidade que Deus estava dando para ele. Você está ouvindo a palavra, e eu tenho certeza que na sua mente já há um conflito, julgando o culto, julgando a palavra, julgando você mesmo, julgando você mesma, julgando as suas possibilidades que Deus não vê. Nós potencializamos as nossas dificuldades. E a gente, lendo a palavra de Deus, nós reparamos que quando Eliabe se levanta, e eu estou correndo um pouquinho, porque seria muito longo, quando Eliabe se levanta contra Davi, para tirar a oportunidade de Davi, como pensamentos agora estão passando, sabe o que aqui a palavra de Deus diz que Davi fez? Se desviou dele. Se desviou dele. E aí, é importante você não perder tempo com coisas que não agregam nada à sua vida. Quando você pensar em alguma coisa que vai frear você a ser curado, a prosperar, a receber alguma coisa, um sonho seu, e vier um pensamento diferente da palavra de Deus, repreenda e desvie-se dele, porque é para te travar, é para te paralisar. Queria tirar a vontade de Eliabe, tirar a oportunidade, tirar Davi daquele ambiente de guerra. Quem está no ambiente de guerra agora, até aqui, aonde eu vim com a palavra até você? Vocês estão, não? Mas está mesmo, porque se você ouve apenas e não participa, você não vivencia a vitória. Se você reparar Davi, ele ficou perguntando, como é que é? Como é que eu faço? Quem recebe? Como é que é o negócio? Você precisa movimentar a sua vida em direção à vitória, senão você não vai receber nada. Porque é assim que Deus trabalha. E as grandes oportunidades vêm com problema. Quem tem problema aí? Então você tem uma grande oportunidade de vencer. É o que Deus está dando. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu estava na internet, deitado já, cansado já para dormir, e eu vi uma matéria muito interessante sobre Michael Jordan. Quem conhece? A maioria, um grande jogador de basquete. E tentaram invalidar Michael Jordan. Quem conhece a vida dele? Tentaram invalidar a vida desse rapaz. Sabe por quê? Porque ele tinha, para jogar basquete, a minha altura. E para jogar NBA, você sabe como é que é, né? Tem que ter 2 metros de altura. E ele tinha 1,85 m. E aí o rejeitaram. E foi uma frustração muito grande para ele. E eu achei incrível isso quando eu li. Porque ele não se abateu. Olha que coisa linda, ele não se abateu. Ele foi para o quintal da casa dele, acordava às 3 horas da manhã e ia treinar arremesso de 3 pontos. Sabe para quê? Para fazer a diferença. Incrível. E aí eu falei, Jesus, eu quero isso para mim. Porque quando te invalidarem, desvie-se e se valorize pelo que você é diante de Deus. Deus deu você um talento. Deus deu você recursos para você ser diferente. Porque se você for igual a todo mundo, e eu estou falando aqui do Michael Jordan, né? Porque ele deixou uma identidade. Você precisa deixar uma identidade no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? É preciso uma identidade, mostrar quem você é, que você é uma pessoa fora da curva no mundo espiritual. E você precisa disso, porque Davi chegou naquele lugar totalmente desprovido de armas, totalmente desprovido do ambiente que ele vivia, e ele falou, dentro do coração dele, eu tenho certeza, eu vou fazer a diferença, porque eu estou sendo conduzido, amparado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, e eu não vou admitir que insultem o meu Deus. Isso é incrível, isso é incrível.
E aí ele já chega dizendo, qual a recompensa? Qual a recompensa? Aí, irmãos, faz um paralelo. Todo mundo com medo, angustiado. Essa é a maioria dos crentes, diante dos problemas. Angustiados, com medo, abalados. A maioria. Aí vem Davi e diz assim, qual é a recompensa? Que diferença. Irmãos, tudo que tem na Bíblia é porque a gente se distrai. A gente não presta atenção nas entrelinhas das revelações que Deus dá. Se você parar aqui para analisar o que você está ouvindo, não é porque sou eu, não, é porque foi escrito pelo Espírito Santo, é de uma riqueza, é de uma profundidade que eu não sou capaz de passar para você. Mas o Espírito Santo te convence. E eu quero que você entenda o que Deus está fazendo aqui, quando todos estavam apavorados com a má notícia. Um menino, diante de um problemão, se levanta e se interessa. Qual é a recompensa? Para pensar nisso, porque a gente está lendo aqui, a gente está acostumado, não é, pastor Diego? Mas que menino, que diferença. Eu quero sacudir você hoje para que você tenha esse espírito. Tem que entrar dentro de você essa realidade de quem você é. Diferente de todos que têm medo, ficam apavorados diante das situações que agravam as nossas vidas, porque nesse mundo nós vamos ter sempre aflições. E você precisa ter preparado o exército de Deus, como você é, para não se abalar, para enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas que se levantam contra você, para que você diga, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que você tem que fazer. Glória a Deus. E Deus quer que você mostre a diferença, que você seja diferente. Por isso essa passagem enorme aqui que você está ouvindo, e ela é teórica, mas na verdade é cheia de prática. Porque o que Deus quer é que você se levante no meio desse problema que você está vivendo, que ninguém quer enfrentar, porque ninguém queria enfrentar aquele problema, e você se levantar, botar o dedo na cara lá do problema e dizer, eu vou te enfrentar. É isso que Deus quer. Eu não tenho medo de você. E o Davi olhou a situação e disse, opa, não vou pagar mais imposto? Vou casar com a filha do rei? Possibilidade de coroa, possibilidade de riqueza, enquanto os outros estão olhando o quê? O fracasso, a derrota, o problema, o gigante. Ele não. E Deus está ensinando aqui para a gente isso. Ele olhou, irmãos, e com certeza no coração dele, porque quem já estudou a história de Davi sabe, ele olhou e falou, esse gigante era tudo que eu queria. Porque eu estou percebendo nesse culto, né, que Deus está me dando a oportunidade de sair desse problema. Eu estou percebendo nesse ambiente de guerra que eu estou vivendo, que Deus me deu uma pontinha de um novelo de lã para eu puxar e sair dessa igreja hoje mais que vencedor. Então eu não vou retroceder. Eu quero saber o que eu vou ganhar, Jesus. Mas é uma doença ruim, é um problema grave financeiro? Pois é, mas eu não estou olhando, eu estou espiritualizando a situação. Eu quero ir em nome do Senhor dos Exércitos, porque a palavra dele nunca vai voltar vazia. E ele não pode mentir. Então, se eu estou nele, todas as coisas me são possíveis. É esse o espírito que tem que entrar hoje no teu coração. E ele já foi perguntando, opa, possibilidade, oportunidade. E eu já falei aqui que os problemas entram nas nossas vidas para nos promover, para que a gente dê um passo acima. Então olhe para a situação difícil que você tem pela frente, alegre o seu coração e diga, não pelos meus méritos, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí a coisa vai mudar. E aí, quando ele faz isso tudo, quando a gente age por fé, quando a gente age de forma espiritual e não material, quando a gente enxerga as coisas no propósito de Deus, na vontade de Deus, quando você fala alguma coisa, vão te levar ao rei. E levaram Davi até o rei. Então aprende comigo aqui, quando você tem fé,
Quando você é ousado, Deus te ouve. O rei te ouve. E levaram esse menino até o rei Saul. E aí ele diz aqui, eu vou ler para você no versículo 32 de 1 Samuel, ele diz assim: Davi disse a Saul, presta atenção, palavra que Davi diz ao rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Quem tem Cristo, quem tem a condição de agir em Deus, não olhando o problema, as circunstâncias, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, quando a gente faz isso, a gente tem sempre uma palavra de paz. De paz. Não precisam temer. Nós vamos derrubar esse gigante. Você crê que você pode derrubar o seu gigante? Com essa palavra que você está ouvindo? Como eu digo, de um comedor de feijão com arroz, mas falando do Criador do universo. Mude de postura, meu irmão. Mude de postura. Muda seu comportamento. Porque a gente não age assim como Davi agiu. Por isso que ele era segundo o coração de Deus. Não por se arrepender dos erros que cometeu, mas porque ele andava na palavra. Porque ele era fiel a Deus. Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso, que não ia desampará-lo. E aí, ele dá essa palavra de paz, tem um comportamento espetacular, e eu quero frisar mais uma vez para você. Eu estou terminando, mas eu quero que você frise e espiritualize tudo na sua vida. Você vai sentar à mesa para comer? Espiritualize aquele momento. Você vai lá no seu trabalho, sentar, vai começar a trabalhar? Espiritualize aquele momento. Você vai conversar com um patrão, com alguém, espiritualize aquilo. Sempre espiritualize. Sempre, 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 sempre. Vou te mostrar como Davi espiritualizou aquela situação de tão difícil para ele. Versículo 45. Olha o que Davi fez. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Olha como é que ele espiritualizou a situação. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É incrível isso. É incrível como é que esse rapaz consegue, diante de um problema tão difícil, espiritualizar a situação. Você vem contra mim, né? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Espiritualiza tudo que você for fazer. Tudo. Seu casamento, sua vida financeira, espiritualize. Você vai sentir mais facilidade diante dos problemas. Porque você vai passar a olhar com a força de Deus e não com a sua força. Com o poder de Deus e não com o seu poder que Deus te deu. Amém? É com o poder dele. Chega até Saul. Saul desmotiva. Saul quer desmotivá-lo, chama de menino também, você é um menino. E aí quer jogar um peso sobre Davi, que é a sua armadura. E é assim na nossa vida. Tem sempre um peso sobre nossas vidas, para que nós, antes de uma grande batalha, procure se despir disso. Procure abrir mão de qualquer peso, de qualquer comprometimento com pessoas que não sonham como você. Procure andar com pessoas que falam a mesma língua, a mesma palavra, para que você possa não encontrar saúde na sua vida, que vão te desmotivar, que vão jogar um peso sobre você, que era a armadura, mas que você consiga se desvencilhar dessa situação. E aí, passando por Saul, já passou por Eliabe, são processos, já passou pelo Saul, agora ele tem que passar pelo Golias. E Golias vira para ele e diz: olha aqui, rapaz, vamos ver o que Golias disse, 44. E disse, aliás, antes um pouquinho, de eu ler o 44, no versículo antes desse aqui, ele tenta invalidar Davi, e aqui tem uma coisa linda, né, que eu meditando queria compartilhar com você, porque diz assim, ele tinha um cajado, não tinha, Davi, e estava com o que na mão? 5 pedras, sim ou não?
E aí o gigantão diz para ele assim: você vem contra mim pensando que eu sou um cão com pau? E ele tinha com ele também pedras, né? Interessante, irmãos, que a pedra fundamental é Jesus, né? E a madeira é a cruz. E quando eu estava meditando, eu falei: que coisa incrível. Um cajado e pedras. Não estou dizendo que é isso, mas veio, eu falei: eu vou compartilhar com eles. Que interessante. Madeira e a pedra é Jesus. Por isso que ele não... Você tem a pedra? Você tem a cruz? Então você já derrubou o gigante. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, no 44, o gigante Golias diz para ele assim: vem aqui e darei, presta atenção, estou terminando. Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Para a gente fechar, irmãos, percebe uma coisa: eu darei a sua carne. O que Golias queria que Davi fizesse? Lutasse na carne, porque na carne Golias venceria Davi. Percebeu isso? Vou jogar as suas carnes. A visão de Golias era carne. Só que a resposta é diferente. Ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E não agiu na carne. Não haja na carne. E o que mais o Golias da tua vida quer é que você haja na carne. Que você ceda a pornografia. Que você ceda a vícios. Que você ceda ao pecado, à iniquidade. Porque aí ele vai te vencer. Abre teus olhos com isso. Presta atenção que a palavra de Deus não fala nada por acaso. Eu vou jogar as suas carnes, visão de Golias. Você tem que espiritualizar a situação. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou fraquinho, eu sou pequenininho, eu estou doente, eu estou devendo, eu estou com casamento de ponta cabeça, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou continuar a minha batalha pela palavra de Deus, e não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Guarda isso no teu coração, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E aí, finalzinho já, nós nos deparamos com Golias no versículo 43, vamos ler? E disse a Davi, versículo 43, e disse a Davi, o Golias: por acaso sou um cão, já falamos sobre isso, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Agora, olha aqui, ó, presta atenção. E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Quando o gigante amaldiçoa Davi, ele perdeu. Porque Davi era descendente de Abraão. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Aí Davi ali teve a certeza. Irmão, se você vive no Espírito, qualquer situação, aleluia, Jesus mesmo, qualquer situação que é dita, você pega. Eu digo sempre para a igreja aqui, né? É como uma tábua no meio do mar e você é um náufrago. Você vai segurar aquilo e não vai largar mais. Pode ser a pessoa mais importante, a não ser um filho seu, você vai ceder. Mas se não for um filho, você vai dizer: arranje uma tábua porque essa é minha. Não é verdade? Ou um neto, ou a neta. Não é verdade? Faça isso. Ele pegou a palavra. Quando ele disse: eu te amaldiçoo, ele falou: venci. Agora mesmo que eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, vou arrancar tua cabeça. E arrancou. E levantou como um troféu. Você tem troféu na sua casa de vitórias? Tem, eu tenho um monte lá. Covid, câncer, na família, eu tenho um monte de troféu. E é assim que a gente tem que viver, em Cristo. Agora, tem uma curiosidade que eu queria terminar compartilhando com você, que eu acho muito interessante, que está em 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler para você, olha só. Está escrito assim, ó: não sobreveio a vocês, e a gente vai encerrando, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Amém? Estão entendendo ou não?
E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, vocês sabem, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam. Tá bom. Davi não chama Golias em momento nenhum de gigante, porque ele não viu um gigante. Ele viu uma possibilidade de vitória. A história é um câncer, possibilidade de vitória. Eu estou desempregado, possibilidade de vitória. É assim que ele via. E Deus, quando diz que dá o escape, meu irmão, você pode ter certeza que você já tem o escape. Não diga que não tem, porque você tem. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, e eu queria ver com você isso aqui que eu achei incrível. Ele não tinha matado um leão antes dessa batalha toda? Você já matou um leão na sua vida? Entre aspas. Já? Urso também? Então se prepare para a grande vitória, para que você seja coroado e receba a coroa, o governo. E eu vou explicar por quê. Você já está aplaudindo Jesus, mas eu acho ele incrível. Por isso que eu sou apaixonado por ele. Por quê, pastor? Porque ele dá a chance para a gente, irmãos, de começar sempre uma nova fase diante daquele problema que a gente está vivendo. Eu queria que você vivesse hoje uma nova fase, eliminando o Eliabe dos teus pensamentos, as armaduras pesadas que a vida te impõe, desviando dos problemas e olhando firmemente para Jesus. Eu queria que você fizesse isso, porque realmente Ele não deixa a gente ser tentado além do que a gente pode suportar. Eu fui pesquisar, porque eu sempre escutei dizer, desde a escola bíblica, né, que ele matou um urso e um leão e estava preparado para lutar com um gigante. E na minha cabeça não entrava isso. Confesso para vocês que eu dizia, poxa, o que tem a ver? O leão, está certo, é feroz, é violento, o urso é mais violento ainda, é pesado, é grande. Mas qual é a ligação? E aí eu sou chato, falei, vou estudar. Aí fui pegar por aí, pelas bibliotecas que Deus nos fornece aí, né? E eu descobri, irmãos, o seguinte: ele matou um leão. Se um leão ficar em pé, ele tem 2,5 metros de altura. Já pegou, né, irmã? 2,5 metros de altura. Se você pegar o maior urso da face da terra em pé, ele tem 2,90 metros a 3 metros. Qual era a altura de Davi? De Golias? Então ele não deu nada demais para ele. Entenderam? Eu falei, Deus, que incrível, é o Senhor. Porque eu pensava no gigante, mas ele estava acostumado. Porque quando ele olhou o homem, ele não considerou, porque Deus já tinha dado a ele condições de vencer. Você está cheio de fé, meu irmão. Você está ouvindo, a fé vem pelo ouvir, você já está cheio de fé. Para se levantar, olhar o problema e dizer, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é você para enfrentar o exército de Deus? Gigante. Ele não falou, eu que estou falando. O grandão. Estou acostumado, Deus me dá o escape. Um urso dá 3 metros, irmãos, em pé. E ele já tinha matado, já tinha experiência. Deus dá o escape. Não é nada demais para você o que você está enfrentando. Deus está dizendo, é câncer. Para mim não faz diferença. É o quê? É um sonho que você quer realizar, enorme, uma utopia diante de você. Nunca vai se realizar esse sonho. E aí, esse é o Eliabe, esse é o rei Saul. Aí vem o Espírito de Deus dentro de você através dessa palavra e diz para você, ó, é uma nova fase. Muda a história, mude seu comportamento, retire os Eliabes. Enquanto o gigante está dizendo, eu vou te matar, eu vou jogar suas carnes às aves do céu, sabe o que ele estava fazendo? Apanhando pedrinha, apanhando a palavra. Pode falar o que você quiser, ó gigantão. Eu tenho um pouquinho, uma funda e 5 pedrinhas, 4 na mão, uma na mão e 4 no bolso. É o suficiente para te derrubar. Entenderam?
A palavra de Deus é o suficiente para você aumentar o seu nível, para você subir um pouquinho mais, para ser coroado e receber o governo de Deus, como ele foi coroado e recebeu o governo. Vocês são reis e sacerdotes, vocês têm tudo para vencer agora. Vocês ouviram uma história conhecida, que eu confesso para vocês, mediante a situação, eu estou emocionado, eu não estou tenso, nervoso, né? Eu estou emocionado, porque essa igreja começou no sofá da minha casa. Meus pais, minha esposa, meus 2 filhos pequenos na época, e uma vizinha. E aí, quando eu cheguei, sentei lá atrás, olhei vocês aqui, eu falei, meu Deus, o que o Senhor viu em mim? Um comedor de feijão com arroz, como eu digo para eles, é só o Senhor mesmo que é Deus. E aí, eu olhei e falei, vai ser difícil eu pregar, Jesus, me ajuda. E hoje foi difícil para eu pregar mesmo. Eu fiquei como se fosse uma das primeiras vezes minha aqui. Mas não por vocês, mas por temor a Ele, por respeito e reverência, a responsabilidade que Ele me incumbe. Amém? Que vocês tenham tirado proveito do que foi dito, que vocês aproveitem, lutem, não importa o tamanho, você já está acostumado a lutar, você já venceu muitos gigantes na sua vida. Então, tome essa oportunidade. É o novelo, a pontinha do novelo que Deus te deu nesse culto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos falar com Ele? Você pode ficar em pé.